Manhã Show. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família. Chega. Bom dia, a gente acompanha a gente pela TV Plan. Hoje é dia de ter. Bom dia. Eu gosto do meu ângulo aqui no lateral. Sim, Oi, movimento lateral. Você tá vendo dessa câmera, bom dia. Dessa câmera, bom dia também. Oi, Márcio William, por favor, você não estressa não. Isso. Porque isso vai dar uma síndrome que a gente vai falar hoje. É verdade, hein, Amanda? Hoje é muito bacana o programa. Quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020. Eu ia falar 3 de agosto. Já passou, graças a Deus. Já passou. 3 de agosto já foi. Hoje é 3 de setembro de 2020. Quinta-feira, pra você que tá com a gente aqui no Manhã Show Band FM, Oba! na 90,3 FM, na TV Plan e nas redes sociais também, beleza, Mandinha? E hoje a gente tem uma presença especial aqui pra falar da síndrome de Burnout, não é isso? Gente, que coisa chique, que é isso? Todo mundo vai falar, o que é síndrome de Burnout? É uma doença, gente, trabalhista, vocês acreditam? Como verdade. assim? É aquele estresse no trabalho que você passa durante a vida, e aí, né, normal, todo mundo se estressa no trabalho porque você fica mais no trabalho do que na tua casa. Mas e aí? Desde que surgiu essa síndrome, foi com a Isabela Camargo na Globo, né? Ela que ficou afastada um tempo do trabalho, porque meio que começa a ter depressão, você começa a ter várias coisas, chorar no trabalho sem entender o que tá acontecendo, aquele estresse exacerbado. Eu não aguento ver você mais, Amanda. Eu também não aguento olhar pra tua cara mais, sabe aquele momento? Por isso que férias é uma coisa necessária. Por exemplo, mal me irrita, né? O galo me irrita, todo mundo me irrita, Você gente. acha que você não irrita ninguém, não, E né? eu irrito todas as pessoas também, porque aí você tem que respirar 5 vezes. Mas tem gente que fica mais estressado, tipo o Márcio teve que ficar 20 dias em casa. Eu só lamento, né? Mas hoje a gente vai receber a Paula Quinteiro, ela que é advogada, membro da comissão da OAB Jovem de Poços de Caldas. E ela é pós-graduanda em Direito Social, né? No trabalho de Previdência. E aí ela vem falar pra gente sobre essa síndrome, que também é a síndrome conhecida como esgotamento profissional. Cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros já foram diagnosticados aí com essa síndrome. E ela vem explicar um pouquinho pra gente, né? Como que a Organização Mundial da Saúde reconhece essa síndrome e também quais os direitos trabalhistas de todas as pessoas. Eu acho que a gente vai ter que ir pra casa depois dessa entrevista. Eu também acho que vai ser um pouquinho complicado aí pra galera. Gente, vamos contar tudo pra vocês, tá? Então fica com a gente. Se você tá pensando aí, nossa, já tô estressado. Sou eu na vida. Pode ser que você possa até tirar uns dias aí de folga, mas calma, gente, o importante é trabalhar também, não deixa... Não é verdade, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Dessa oportunidade, não. Tem que trabalhar, moçada, beleza? Mas daqui a pouquinho a gente vai solucionar todas as dúvidas, viu? Tem gente que fala síndrome de burnout também. Mas, ó, que eu saiba é burnout. Depois, daqui a pouquinho, a nossa querida entrevistada vai falar bastante sobre este tema, que basicamente é a questão do esgotamento, né? As pessoas estão muito estressadas, estão aí no seu limite. E por isso, nós queremos que você responda a nossa enquete do dia. Fala pra nós, você está muito estressado no seu serviço, no seu trabalho? Manda aí, gente. Ó, o WhatsApp na tela, 999795825. É o WhatsApp aqui do Manhã Show pra você participar. Se você anda muito estressado, conta pra nós, meu amigo. Conta, gente. Também estamos ao vivaz pelo Facebook da TV Plan, Facebook da Band FM. Esperamos aí a sua participação com a gente, tá? Você se estressa muito no trabalho? Será? Você sabe aí quais são os seus direitos? Então manda mensagem pra gente. Estamos esperando aí você pra bombar com a gente nessa quinta-feira. Além da Paula, né, nossa convidada de hoje, ser uma fofa e vem bater aquele papo com a gente sensacional. Manda as suas dúvidas também, tá? Show. A gente vai solucionar tudo daqui a pouquinho, né, Galo? E sabe o que é bom pra dar uma relaxada também, Amanda? Beber água! Gente, muita água na vida é necessário. Água mineral Poços de Caldas, puríssima como a natureza criou, captada na fonte dos amores e envasada com modernos equipamentos. Oferece galões de 10 e 20 litros
copos descartáveis de 200 ml e garrafas de 510 ml, 1,5 litro. Então faça o seu pedido. O telefone é o 3729-0999. Aguapocosdecaldas.com.br. Água mineral Poços de Caldas faz bem pra sua saúde, faz bem pra cidade. Ai, saudade do carnaval, gente. Vou esperar a maior galera vai pra praia. Eu tô com inveja, é menino, fica pra cá, ridículo. Eu tô com a maior inveja, que a maior galera tá indo pra praia amanhã. E a gente tá como? Gente, mas não pode aglomerar, tá? Pelo amor de Jesus Cristo, ser criativo. Todo mundo que tá indo viajar. Pra onde você vai? Pra algum lugar interessante? Eu vou pra... Sabe o Marco Divisório? Casa. Eu vou até o Marco Divisório e volto. Eu também, gente. Tô tão triste. Comer uma pamonha em Águas da Prata. Não, nem comer uma pamonha em Águas da Prata eu não vou. Pois é, tá tenso. Aqui, isso mesmo, gente. Mas tem feriado aí nessa segunda-feira. E, Galo, vocês vamos usam falar... máscara aí onde vocês forem. Eu não quero que vocês tragam vírus pra nós, não, hein? Agora, Galo, vamos falar de uma novidade aí do governo, porque, né, teve o anúncio do auxílio emergencial, que, né, o governo definiu as regras e restringe agora quem vai receber as novas parcelas de R$300, que vai até dezembro. E aí temos algumas novidades. A medida provisória com as regras do pagamento da prorrogação do auxílio emergencial foi publicada ontem no Diário Oficial da União. E aí, o texto proíbe que alguns dependentes recebam o benefício. Como assim? Detentos em regime fechado e residentes no exterior que chegaram a receber parcelas de R$600 antes de serem excluídos do programa não vão ter mais direito. Que bom, né, amor? Mora mais aqui, tchau, né? A prorrogação por mais de 4 meses no valor de R$300 foi anunciada na terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí, né, a MP provisória dessa quinta define as 4 parcelas extras como auxílio emergencial residual. E aí, como receber? O texto estabelece também que quem já é beneficiário do auxílio emergencial não vai precisar requerer o pagamento das novas parcelas. Beleza. Elas vão ser pagas independente aí do requerimento, desde que o beneficiário atenda aos critérios, aqueles critérios básicos lá que já foram anunciados, né? A MP não prevê a reabertura de inscrições para o programa. Assim, só devem receber as parcelas de R$300 aquelas pessoas que já foram aprovadas para receber as parcelas de R$600. E aí, o calendário dos pagamentos, o auxílio emergencial residual ainda não foi divulgado pelo governo, né? Pelo texto, fica instituído até o dia 31 de dezembro de 2020 o auxílio emergencial residual a ser pago em até 4 parcelas mensais no valor de R$300 ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial. E aí a MP também abre a possibilidade de parte dos beneficiários receberem menos de 4 parcelas de R$300. De acordo com o texto, o auxílio, né, residual será devido até o dia 31 de dezembro, independentemente aí do número de parcelas recebidas. E aí eles também vão reavaliar algumas pessoas que já receberam que não vão poder receber mais. Para o pagamento de R$300 está prevista a reavaliação dos beneficiários aprovados, então eles vão fazer, né, porque teve muitas fraudes, mas também teve muita gente que recebeu, estava tudo errado e aí eles cancelaram. Muita gente teve que devolver o dinheiro, não sei se o povo devolveu, né, e é uma outra questão que eu acho que não. Mas aí, os critérios deverão ser verificados mensalmente. O número de beneficiários que irão receber as parcelas de R$300 vai ser menor do que a galera que recebeu os de 600. E aí, quem que não vai receber essa parcela? Quem conseguiu um emprego formal após o recebimento do auxílio emergencial, tipo, conseguiu um trabalho aí nessa pandemia, coisa boa, né? Teve aí quem também recebeu o benefício previdenciário, seguro-desemprego ou programa de transferência de renda federal após o recebimento do auxílio emergencial, exceto aí o Bolsa Família. Quem tem renda mensal acima de meio salário mínimo por pessoa ou renda familiar mensal total acima de 3 salários mínimos. Quem mora no exterior também não recebe. E quem recebeu em 2019 rendimentos tributáveis aí acima de 28 mil. Então, quem recebeu também acima de 28 mil no ano de 2019 não recebe esses R$300. Quem tinha em 31 de dezembro de 2019 a posse ou a propriedade de bens ou direitos no valor total superior a R$300 mil também não vai receber. E no ano de 2019 também, quem recebeu aí, quem teve rendimentos isentos não tributáveis
exclusivamente na fonte, acima de R$40. Quem também está preso em regime fechado não vai receber os R$300. Quem tenha menos de 18 anos, excesso em caso de mães adolescentes, também não recebe. E quem possua indicativo de óbito também não vai receber. Então, é importante, né, gente? Então, tem algumas mudanças que foram publicadas ontem, né? E aí a gente vai analisar. A gente sabe que pelo Caixa Tem, você consegue avaliar se você tem aí o direito ao benefício e também a recorrer. Se você se enquadra em alguma dessas novidades aí do governo, já era o benefício do auxílio emergencial, beleza? Beleza, e aquilo, né, Amanda? Essa diminuição, mas muitas pessoas ainda precisam realmente desse dinheiro, vão utilizar desse dinheiro e vamos utilizar aí com consciência, né? Porque eu estava até vendo uma matéria esses dias de também, se por um lado nós temos um índice alto de pessoas que estão utilizando para compra de alimentos, para sobrevivência, tem gente desses que fraudaram, estão aproveitando para viajar agora. Fazer churrasco, gente. Tá de beber cerveja. Né? Você tinha que receber isso aí se fosse algo emergencial. O próprio nome já diz, né? Você pode ter tirado o lugar de uma pessoa que realmente precisa tendo feito isso. Mas já foi, né? E agora o governo fez essa diminuição. Mas eu confesso, viu, Amanda, que eu tenho um medo do ano que vem, rapaz. Que olha. Eu também. Porque um auxílio de R$600 aí por vários meses, ainda continuando 300 em cada mês. O rombo, meu amigo de Deus, eu tô com medo mesmo, viu, do jeito que vai ser o ano que vem, se nós brasileiros vamos sentir aí também tudo isso, que é bem provável que quem dança nessa jogada sempre é a própria população. Amanda, e nós vamos falar agora da Casa Sertaneja Eletro, não é isso? Sabe que tá rolando um esquenta de aniversário lá na Casa Sertaneja Eletro, né? Contagem regressiva para a maior festa do ano, galera. Muitas comemorações e claro que tem você como convidado especial. São descontos de até 50%. Então se liga nas ofertas. Tem cartão de memória Ultra 32 GB aí pra você que tá precisando. Oferta secreta, você vai ter que entrar super no site pra acompanhar o valor aí desse cartão de memória. Também roteador Intelbras, 4 antenas GB também, galerinha. A gente não faz a mínima ideia de quanto é o preço, mas ó, vou te avisar. Dá uma olhadinha lá. Tá demais. Oferta secreta, hein, gente? WhatsApp Delivery a todo vapor. Telefone 3722-2751. Lá ninguém perde negócio. Aê, garota! Ó, daqui a pouquinho a gente volta, tem música pra você curtir e tem muito conhecimento. Qual que vai cantar aí? Marília Mendonça, primeiro lugar, você some. Segundo lugar, vira homem. Isso. Tá bom? Vamos que vamos, hein, pessoal? Vamos juntos até às 11 horas da manhã, com muita informação, com muita notícia, muita música também, para você curtir. Daqui a pouquinho vamos falar de uma síndrome muito interessante, a síndrome de Burnout, para você se informar, uma novidade que a gente traz também aí, beleza? Oportunidade que você tem aí também para ficar bem informado sempre, diariamente aqui no Manhã Show, e para receber recados importantes, aquelas dicas bem bacanas, hein? Lá da Ótica Contato, agora a Ótica Contato, com a tradição de 21 anos, tá sempre inovando e trazendo para você promoções imperdíveis, os melhores produtos e marcas, além daquele atendimento especial. Meu amigo, nós temos muitas coisas boas. Agora, na compra de uma lente multifocal, você ganha uma armação. E tem mais, as lentes mais conhecidas do mercado com até 50% de desconto. Para mais informações, consulte o regulamento na loja. Ótica Contato, o mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço, lá na Francisco Sales 256, e o telefone é o 3721-5043. Boa, galera! Ótica Contato, dá um pulinho lá e aproveite diversas oportunidades. Vai participando com a gente, manda mensagem no nosso WhatsApp, respondendo a nossa enquete, né, Amandinha? É isso, gente, estamos esperando a sua participação. Você estressa muito no trabalho? Manda mensagem, o WhatsApp tá na tela, 0359-9979-5825. E aí, Galo, a galera tá mandando assim, a Francisca.
Bom dia a todos da Band. Bom dia, Amandinha Galo. Feliz quinta-feira a todos. Marlene também tá mandando bom dia pra gente. O Kelplis. Bom dia, Amandinha e Galo líder. E Malzinho. Ótima quinta. Ele falou que não tem como ele se estressar trabalhando no que gosta e ganhando bem. Amanda, você está linda hoje. Obrigada, amor. Tá parecendo uma uva. Eu tô toda trabalhada de... Como chama isso aqui? Manga de princesa. Roupa que chama. Roupa, menino. Quem mais mandou mensagem pra gente? A Bruna dos Santos também tá mandando bom dia. E um amigo aqui que eu não sei o nome falou que não se estressa não, que trabalha e tá tudo bem. Gente, vamos vivendo, né? Vamos vivendo e assim a vida. Daqui a pouquinho, essa super profissional vai bater um papo com a gente sobre essa síndrome, tá, isso aí, gente? Amanda. Ó, já que a gente tá falando de se estressar e tudo mais, eu tô estressado com esse mouse aqui que ele não quer ligar. Mas, ó, não Chora. Quer. Não quer, ó, tá vendo? Acabou a pilha. O lance é o seguinte, ó, pra gente... Aê, não pode quebrar, bebê. Funcionou. Só tacar as coisas que funcionam. É só eu tive que fazer um aperto aqui. Entendi. Mas, ó, uma coisa que deixa a gente muito estressada é a questão da demissão, né? Verdade, e a Embraer, Amanda, vai demitir 2,5 mil funcionários nas fábricas do Brasil. Ai, que tristeza. A Embraer anunciou a demissão de 2,5 mil funcionários nas fábricas brasileiras. Segundo a empresa, serão 1,6 mil desligamentos em adesão ao plano de demissão voluntária, que foi encerrado na quarta-feira, e mais 900 cortes para ajuste do quadro de funcionários. Que coisa, hein? A empresa alega que a medida é consequência dos impactos causados pela pandemia, claro, né? Porque ficou tudo parado, e além disso, o próprio cancelamento da parceria com a Boeing. Ao todo, a Embraer mantinha cerca de 16 mil funcionários no país, sendo 10 mil apenas em São José dos Campos, que é a sede da empresa. O número de desligamentos por unidade não foi informado. E a Embraer havia encerrado na quarta-feira este prazo de inscrição no terceiro plano de demissão voluntária aberto durante a pandemia. Era uma tentativa de ajustar o quadro de funcionários frente aos impactos causados pela pandemia. Tiveram aí 1.600 adesões, mas como o volume não atingiu a meta, haverá mais 900 cortes. E, cara, é uma coisa louca, hein? A fabricante alega que o impacto da pandemia realmente trouxe ainda uma falta de expectativas depois da parceria que foi acabada com a Boeing, e causa uma incerteza do futuro da empresa, né? Foram feitos aí com o objetivo de assegurar a sustentabilidade da empresa. E o sindicato também disse que vai fazer mobilizações nessa quinta para tentar reverter as demissões. O prejuízo, olha que absurdo. Tenso, né? O prejuízo, Amanda, foi de 2,95 bilhões de reais nos primeiros 6 meses de 2020. Você imagina? Tem um prejuízo de quase 3 bilhões de reais. Isso tudo nesse primeiro semestre. E no segundo trimestre, o prejuízo líquido foi de 1,68 bilhão de reais. Então, o pior resultado para um trimestre em 20 anos. Realmente foi um preju bem grande, né, gente? Amanda? A crise é mundial, né? Quando a gente pensa que o que a pandemia a gente não sabe ainda do futuro, e quando a gente fala com os especialistas, o ano de 2021, né, pós-vacina aí, o que vai vir, para todas as empresas, eu acho que ainda o cenário, né, tá todo mundo analisando e tentando fazer o que é possível nesse momento. Porque a gente viu também no segundo trimestre de 2020 que registrou recorde na redução de 9,6% no número de pessoas ocupadas no Brasil. Ou seja, mais de 8 milhões de pessoas perderam seus postos de trabalho de abril a junho em relação ao período de janeiro a março. Então ali, janeiro a março, a pandemia, vamos pensar que estourou em março mesmo aqui no Brasil. E aí, mais de 8 milhões de pessoas já perderam seus postos de emprego. Então, como que o país todo vai se reestruturar, e o mundo também, a gente ainda não sabe. Mas grandes empresas também já tendo, né, essas quedas, o que deixa a gente mais preocupado ainda. Mas a crise mundial que vem por aí, né, não deixando todo mundo apavorado, mas a gente tem que começar a pensar sobre isso. Porque realmente como vai ser a recuperação do mundo todo, a gente não sabe. Provavelmente vai mudar todo o cenário.
funcionário e a gente vem com uma mudança de era aí. Então vamos aguardar agora, mas realmente é lamentável a Embraer, nessa grande empresa, onde tem milhares aí de profissionais sendo demitidos e além desse prejuízo bilionário, mas ninguém tá viajando mais, né? Avião, aquela coisa, tem zaga. E agora o pessoal tem tentado movimentar as viagens, mas todo mundo tá sem grana, né? E mesmo, Amanda, quando voltar gradativamente, com as adaptações, com certeza, né? Nós já temos algumas sinalizações da questão da porcentagem menor dentro dos aviões. Sim. Então, naturalmente... Todo mundo vai dar aquela segurada também, Pois né? Vai dar aquela segurada. E o lance é que eu já vi alguns indicativos mostrando que as viagens, em certos pontos, em certas empresas, elas serão prejuízo para as detentoras dos aviões. Por quê? Porque, vamos supor, é um número fictício que eu tô falando aqui. Vamos supor que gasta R$100 mil para fazer um voo. E com o voo lotado, recebi um retorno aí de R$250 mil. E agora, com 40% dessa adesão, pode ser que se gaste 100 mil e que receba 80 mil. Então, eles vão estar pagando para fazer as viagens, para fazer esses traslados com as pessoas, né? Sim. Então, vai ser uma grande análise que vai ser feita, corte de gastos, diminuição ou até mesmo aumento das passagens, né, o valor das passagens para que eles consigam equilibrar as contas. Isso aí é algo que, infelizmente, quem vai sofrer realmente são os brasileiros, os que utilizam, né, os usuários de todos esses serviços, né, Amanda? É isso aí, gente. Deixa eu dar um recadinho do coração pra você. Eu quero falar de tradição, tá? Mais de 50 anos no mercado. A Gabema Baterias é revendedora autorizada das melhores marcas, gente. Quando eu falo isso é porque é sensacional. Eles fazem entrega de baterias, vão até você para resolver o seu problema. Baterias novas para todos os tipos de veículos e com o melhor preço da cidade. Então não deixe seu carro na mão, deixe nas mãos da Gabema Baterias. É só ligar no 3722-2610 ou 3064-2020. Tem também o WhatsApp, você tem que ter na agenda do teu telefone, gente, porque a hora que der ruim teu carro, você manda mensagem pra eles, eles vão até você. Isso o aí. número é o 99185-9230, Rua Marechal Deodoro, 786, no centro de Poços de Caldas. Esse nome você pode confiar, Gabema Baterias. É isso aí, você que está com a gente aqui nas ondas da 90,3, daqui a pouquinho estaremos com a advogada falando sobre a síndrome de Burnout, né? Uma síndrome realmente falando da questão do estresse no trabalho, ou muitas pessoas que estão sobrecarregadas em seus serviços, né, Amanda? É isso, gente, com aquela enquete, né? Você se estressa aí no trabalho? Você é uma pessoa estressada? Participa com a gente no 0359-9979-5825. Eu até sou, mas assim, eu nem ligo, sabe? Quem mandou uma mensagem pra gente foi a Dayana. A Dayana falou assim, eu estresso com meu marido. Quando ele chega em casa e começa a bagunçar, a casa é toda. Fala sério, ninguém merece, né, Amandinha? O marido levou numa dessa ainda. É verdade, ninguém merece esse ser humano fazendo essas coisas. A Camila também mandou mensagem pra gente, José Carlos. Oi, Morena, bom dia. Alzira, a galera tá toda aqui mandando aquele bom dia pra gente. O Bruno falou que bom dia. Sobre a enquete, às vezes ele se estressa porque tem clientes que pedem pra gente fazer coisas impossíveis e não entende que tudo tem uma lógica para ser feito. E é legal também a gente saber, né, Galo, como lidar com isso, porque o negócio é complicado. Então vai participando com a gente, mandando mensagem 0359-9979-5825. Vamos que vamos, tá na hora de falar de uma notícia fofinha, Ai, Amanda. mundo dos famosos. Hoje é aniversário do Luciano Huck, né? Eu adoro a Angélica, gente. Loucura. Você gosta desse casal? O que você acha? Nunca conversei com eles. Não, eu também não, mas assim, o que você observa nas redes sociais dessas pessoas, eu acho a Angélica, que eu sou assim, fã da Angélica desde criança. Loucura. E do Luciano Huck também. Eu gosto dele como apresentador. Péssima, né, Ben? Eu não sei que esse povo acha que é bom na imitação, né, gente? Deixa eu contar pra vocês. Para que tá feio. Mas, Luciano Huck faz aniversário hoje, ele tá fazendo 49 aninhos. Olha ele. E aí? Uma carcaça de 48. A Angélica se declarou ao maridão e também, né, o também apresentador Luciano Huck, celebrado nesta quinta-feira. Durante a madrugada,
A Angélica postou uma foto dos dois no mar em uma rede. E aí, né, ela simplesmente postou aquele textão falando sobre Luciano Huck. E assim quero seguir com você, meu amor, porque nosso encontro é lindo e cheio de aprendizados, que seus dias sejam de paz, harmonia, serenidade, para que você possa viver as alegrias que você merece. Estarei sempre aqui admirando suas conquistas, porque é muito bom estar ao seu lado e ver todo o comprometimento e prazer que você tem na vida. Todo esse seu jeito verdadeiramente empático e altruísta com as pessoas me inspiram e fazem acreditar em um mundo melhor. Te amo, viva, seja assim, escreveu a loira, né? Lembrando que eles são casados desde 2004. Angélica e o Huck são pais de 3, né, crianças. A criança não, gente. O Joaquim já tem 15 anos, o Benício tem 12 e a Eva tem 7. E eu falo assim, o Luciano Huck, como comunicador, pra mim, ele é um dos melhores comunicadores do país. Loucura. E eu acho que ele tem essa cara de empatia. Cara não, né? Ele é empático, todas as matérias que ele faz é sensacional. E eu acho assim que ele parece, né? A gente não conhece ele pessoalmente, mas ele tucano, parece né? ser, além dele parecer um tucano, ele parece ser uma pessoa legal, divertida, que vai no meio do povão. Não é essas pessoas estrelas, sabe? Eu também acho. Eu acho o Luciano Huck uma pessoa simpaticíssima. E pra mim, ele é um super apresentador que eu, Amanda, adoro. É isso aí, Huck, mandando um áudio pra você aqui no Manhã Show. Galo, ele não ia ser teu amigo, você é chato. É, grande, querido. Você não faz parte dos parça. Eu chamo ele de Lulu, sabe? Lulu. Você não faz parte dos parça, amigo. Você não é boleiro, você tá por fora. Isso? Mas o Luciano não é boleiro também. Ele anda com o menino Teve uma vez que nós fomos jogar, foi eu, Neymar, Luciano Huck, Thiaguinho. Liga, meu filho, você não sabe nem onde você mora. Lá e ele tava com a gente. Neymar tá com Covid? Viu? Mentira. Mas, ô Lu, um abraço pra você, parabéns aí pelo dia, viu? Parabéns, bebê, Valeu. 49 aninhos, o ano que vem tem festa de 50. É isso aí, ó. Mas vamos aterrissar aqui pra Poços de Caldas e pra falar de um recado muito bacana, viu? Drogaria Americana, é isso aí, a rede de farmácias do seu jeito. E claro, você tem que aproveitar a Quinta Kids, Amanda Negrini. Oba! Ó, nós temos Bepantrix pomada 3 por R$10,99. Ó, que beleza, hein? Além disso, tem fralda Evolution R$33,99 cada. Tem fralda Pampers R$17,99 o pacotão. Ninho, 1,2 kg, R$33,90. Toalhas umedecidas Bebê Love, R$7,99. Mas é só hoje, ofertas válidas nesta Quinta Kids, dia 3/9/2020. Quer pedir pelo delivery? Ó, o telefone, anota, vai 3714-8363 e tem o 3721-7546. Também tem o nosso WhatsApp 98862-2111 e o 999428779. Drogaria Americana em 4 endereços, na Assis Figueiredo, também na Avenida João Pinheiro, Francisco Sales e José Remígio Prézia. Esta que é a rede de farmácias do seu jeito. Bom, tá na hora de ouvir música, de fazer aquele intervalo, tomar uma água, tomar um café, tirar o óculos embaçado com a máscara e já já a gente volta aqui no Manhã Show. Também dá muito recado bom, agora nós vamos falar da Audience, aparelhos auditivos, Amandinha. Audience, gente, uma dica imperdível pra você da Audience, que é ponto de venda da Phonak. Aparelho auditivo Phonak Marvel com uma qualidade sonora excepcional, desde o primeiro ajuste, tá? Com som rico e claro aí. O Marvel possui modelos recarregáveis que conectam smartphones e TVs. E que tal ganhar aparelhos auditivos da Phonak? É a tua hora, viu? É só participar do concurso. Eu quero meu Phonak. Para participar, basta acessar o site aí do concurso, fazer a inscrição e em seguida o representante da Phonak vai te ligar para realizar o teste. Após o teste, é só você retornar ao site do concurso e responder a pergunta: o que o Phonak Marvel vai mudar na sua vida? Aproveite essa chance, participe, agende agora mesmo a sua consulta com a Audience em Poços de Caldas. O telefone aqui em Poços é 035 9
9239-0485. Pra galera do interior de São Paulo, tem Audience em Mogi Guaçu, 019-7423-4971. Audience Aparelhos Auditivos, pois você merece desfrutar aí das ricas paisagens sonoras da vida. Boa, Amandinha. Vamos passar rapidamente falando um pouquinho de futebol aqui, ô Amanda. O que rolou, gente? Nós tivemos ontem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, alguns jogos ontem à noite, viu? E entre os jogos, né, o pior de todos, como sempre, foi o do Palmeiras, que olha, tá dando uma sensação de derrota assistir os jogos. Mas vamos com todos, ó. O Ceará jogou contra a equipe do Fortaleza, o Ceará ganhou de 1-0 o placar final. Fluminense jogou contra o Atlético Goianiense e ficou 1-1 placar final. Botafogo jogou contra o Coritiba, ficou no 0-0. O Bahia jogou contra o Flamengo, parecia jogo de futsal. O Flamengo ganhou de 5-3, placar final. Gente! Nunca vi isso. Quanto gol? O Atlético Paranaense jogou contra a equipe do Bragantino, ficou 1-1, placar final. Palmeiras, 1-1 também, placar final. Mais um empate do time que mais empata no planeta Terra. O Santos jogou contra o Vasco, empatou em 2-2 com um pênalti no finalzinho. E o Corinthians ganhou, tá? 2-1, placar final. Só que continua atrás do Palmeiras. 2-1 placar final em cima da equipe do Goiás. E hoje nós temos mais 2 jogos. O Grêmio joga contra o Sport e o Clube Atlético Mineiro joga contra a equipe do São Paulo. Então nós temos esses jogos. O líder do campeonato hoje é o Internacional, que empatou. Se tivesse ganhado, ia disparar na liderança, mas deu um azar que o Luiz Adriano no finalzinho fez um gol. O Lanterna é o Sport. Tem aí 6 jogos, né? Tem um jogo a menos também. E depois o Goiás, que tem 2 jogos a menos. No Cartola, eu esqueci de escalar a minha equipe, porém, ainda assim, eu tive 2 jogadores que fizeram gol. Thiago Galhardo, que entrou no segundo tempo, e Luiz Adriano, que fez no apagar das luzes, viu, Kelples? Então, eu com um time sem escalar ainda fiz gol. E você não! Mas é isso, viu? Série A do Campeonato Brasileiro, a 7ª rodada. Teremos mais alguns jogos pra hoje, viu? E já que a gente falou de futebol, rapidinho, Amanda. O Neymar, menino Ney, tá com Covid, sabia? O camisa 10 foi infectado após passar férias em Ibiza e já está em quarentena, que deve durar pelo menos uma semana, viu? Existem mais jogadores contaminados, é um dos 3 do PSG que estão contaminados. Além dele tá Ángel Di Maria e Leandro Paredes, que também estavam na Ilha Espanhola, lá em Ibiza, viu? Que bom, né? Jogando, né? Ninguém pega Covid, né? Tava na ilha, Ibiza, encontrou a Nira. Tava lá, passeando, pagando de paquito. Tava de férias, você tá vendo só? Deu ruim, né, bebê? E aí o lance foi que exatamente a equipe do PSG que ficou aí com esses 3 desfalques, mas o time agora tá de férias e tudo mais. Mas Neymarzito tá com Covid-19, Amanda. Segura, menino Ney. Ele falou pra mim que tá bem. Tá bem, tá tudo certo, né? Poucos sintomas. Ô, gente, vamos girar as notícias aqui da região? Vamos. Band Notícias. Galerinha, você também fica super atualizado nas manhãs da Band FM, né? E eu trago pra você todos os destaques do sul de Minas e também do interior de São Paulo. Vamos começar falando de um caso, mais uma vez chocante, ao mesmo tempo repudiante, né? De um homem de 49 anos que foi preso ontem, suspeito de estuprar a própria filha. Dessa vez foi em Eloy Mendes. De acordo com a Polícia Civil, a vítima, que atualmente a menina é maior de idade, ela começou a ser abusada quando tinha 16 anos. Segundo o delegado, né, o suspeito foi detido ao ser cumprido o mandado de prisão preventiva. Ainda de acordo com ele, conforme apurado nas investigações, o homem teria estuprado a filha em 2019. O delegado destacou que há alguns dias uma tia da vítima descobriu os abusos e procurou a delegacia de Eloy Mendes para denunciar o caso. A vítima foi ouvida pela polícia e, de acordo com o delegado, ela confirmou ter sido abusada pelo pai, que em algumas ocasiões chegou a mostrar os órgãos genitais a ela. Que horror! E aí, né? Segundo o delegado, ele informou que a família apresentou à Polícia Civil um áudio no qual o suspeito admite à família que teria importunado a garota sexualmente e, de acordo com o delegado, o suspeito foi encaminhado ao presídio de Eloy Mendes após ser interrogado aí, né?
Realmente a gente fala que às vezes as pessoas, a gente já falou sobre esse tema, sobre abuso, as pessoas, elas demoram um pouco, né? Assim, quando é um pouco maior, até que ela consegue falar sobre isso já. Mas tem muitas vezes medo, né, de expor na questão da família, mas aos poucos, por isso que a gente precisa sempre vir e comentar sobre esses casos, porque as pessoas têm coragem de falar sobre isso, de pedir ajuda, de denunciar e dos pais também ficarem atentos, né, mães, orientar seus filhos, porque realmente é muito complicado e os casos de abusos são muito grandes em qualquer lugar, então a gente precisa se atentar e muito sobre esse tema, viu, gente? Que isso. Mais? Tomem cuidado, viu, gente? Vamos conversar com nossas crianças, com nossos jovens, com nossos adolescentes. Também, gente, aqui no interior de São Paulo, a Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras iniciou ontem uma escala de racionamento de água em 3 dias na semana, incluindo uma parte do sábado. Porque tá sem chuva forte há 5 meses aí em algumas cidades aí no interior de São Paulo. E o objetivo é recuperar os níveis dos reservatórios. Por exemplo, isso está acontecendo em Santa Cruz das Palmeiras. A represa do Davi, que abastece 60% da cidade, secou e foi necessário racionar a água por tempo indeterminado. E as imagens, né, que acompanham a gente pelo Facebook ou pela TV Plan, mostra quanto tá faltando de água, né? Tá nas pedras aí e é muito triste quando falta tanta água assim. Segundo a administração municipal, a lavagem das dependências internas das residências continua sendo permitido apenas às quintas-feiras. Haverá fiscalização e quem desrespeitar vai ser multado em mais de R$1.000. De acordo com o prefeito, fechando o abastecimento de água por um período, é possível a recuperação do manancial. Dessa forma, né, o sistema de racionamento dura 24 horas. Na sexta-feira, o tempo é maior e a água retorna somente ao meio-dia de sábado. Então, o interior de São Paulo sofre muito, né, com a falta de água e a gente também fica aquele alerta, né, que precisamos economizar, principalmente nessa época de estiagem aí, que chuva é muito tenso, né, é muito complicado ter chuva, então a gente precisa se atentar. Aqui em Poços de Caldas, 2 trabalhadores ficaram feridos depois que uma placa de vidro caiu sobre eles ontem à tarde. Ô, louco! Segundo o Corpo de Bombeiros, os homens descarregavam as esquadrias de dentro de um caminhão quando uma delas caiu sobre eles. O acidente aconteceu em frente a uma obra aqui na rua Rio Grande do Sul, no centro da cidade, e os militares informaram que uma das vítimas, um jovem de 20 anos, teve fratura exposta em uma das pernas. Nossa. Já o outro aí, de 28 anos, se queixou de fortes dores no corpo, né? E ainda de acordo com os militares, a esquadria que caiu sobre as vítimas tinha aproximadamente 2 metros de largura por 2 metros de altura. E ainda segundo os bombeiros, a placa pesava entre 60 e 80 quilos. As vítimas foram encaminhadas aí para a Santa Casa, né, pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU. O hospital informou que o jovem com a perna quebrada vai passar por uma cirurgia em breve. O outro, né, também estava sendo atendido. O estado de saúde era estável. Então, esse acidente aí que aconteceu aqui em Poços de Caldas. Que susto, hein? Tá Nossa, doido. demais, Nossa, né? O que mais que tivemos por aqui, gente? Também um muro de uma residência cedeu em Poços de Caldas, né? No bairro Vila Tônia, na zona oeste de Poços de Caldas. E aí, de acordo com o coordenador da Defesa Civil, o Mauro Filho, no terreno em obras localizado lá no bairro, uma movimentação de massa, que é o deslizamento durante a construção, fez o muro da obra ceder. A Defesa Civil interditou lá 2 casas, né, próximas à obra. E ainda, segundo a Defesa Civil, o muro desabou de uma altura de aproximadamente 10 metros. Os moradores aí das casas interditadas foram realocados em um apartamento da construtora responsável pela obra. Alguns acidentes aí de trabalho acontecendo. Agora, falando sobre a Covid-19, atualizando os dados aqui da nossa região, pelo menos 3 novas mortes por Covid-19 foram confirmadas ontem no sul de Minas, né? 2 óbitos foram registrados pelas prefeituras de Boa Esperança e uma pela prefeitura de Três Corações. Lá em Boa Esperança, foi uma mulher de 65 anos e um homem de 77 anos. A cidade contabiliza 94 contaminações, tem 8 mortes lá na cidade.
Três Corações já é a 21ª morte também. De acordo com a prefeitura, foi um homem de 77 anos que tinha já comorbidades, também estava internado na UTI. E aí, né, lembrando dos dados aqui da nossa região, o sul de Minas possui agora 18.975 casos confirmados de Covid-19, com 487 mortes. E falando do caso aqui de Poços de Caldas, né? A Secretaria de Saúde de Poços de Caldas registrou 14 casos de Covid ontem. O boletim também informou que ocorreu a morte de uma paciente de 69 anos, que também possuía comorbidade, estava internada em um hospital da Rede SUS. E até o momento, aqui em Poços de Caldas, ocorreram 22 óbitos de moradores locais que testaram positivo. Então são esses os destaques desta quinta-feira, dia 3 de agosto, onde você fica super informado no Manhã Show. Show de bola, é isso aí, atualizado então nosso giro de notícias aqui no Manhã Show. E gente, vamos falar da Artipel. O mês de setembro é aniversário da papelaria Artipel, viu? São 48 anos de muita história. 2 mega lojas e um super site. Aproveite as promoções imperdíveis que preparamos para você. Ofertas especiais no setor de informática. Tem pendrive multilaser 16 GB de R$ 33,90 por R$ 29,90. Mouse sem fio multilaser de R$ 39,90 por R$ 34,90. Toda festa tem seu favorito e o da Artipel é você. Na CIS 674 e na Rua Rio de Janeiro 121. Acesse www.artipel.com.br. Daqui a pouquinho a gente volta, tem música e tem entrevista aqui na Band FM. Band FM. Síndrome de burnout, hein? Mas antes disso, nós vamos falar um pouquinho da Ocus Capital Safra Investe, hein, Amanda? Gente, também sensacional, 175 anos de história, que passaram por muitas gerações. E agora, né, ganha mais um capítulo aqui em Poços de Caldas. Mais clientes para ficarem satisfeitos, mais patrimônios para cuidar como filhos, mais empregos sendo gerados aí, né? Então, Poços ganha essa plataforma de investimento como você nunca viu antes. Obtenha novas oportunidades, vai ser safra, passa lá para conhecer a Ocus Capital, né? Fica ali na Avenida Dr. Davi Benedito Ottoni, 252, no Jardim dos Estados. E o telefone lá para tirar algumas dúvidas, 3114-0209. Show de bola, entrevistada já aqui em nossos estúdios. Muito bem-vinda a doutora Paula Quinteiro, ela que é advogada, membro da comissão da OAB Jovem de Poços de Caldas, pós-graduanda em Direito Social, Trabalho e Previdência. Bem-vinda aqui ao Manhã Show, viu? Muito obrigada, Galo. Obrigada, Amanda. Um bom dia a todos. Bom dia, Paula. E a gente vai falar dessa síndrome de burnout, uma doença ocupacional ainda pouco conhecida, né, Paula? Você que está especializando, né, já é especialista em direito social, direito do trabalho, previdência. É um tema novo, porque começou a ser falado há pouco tempo e que também que a Organização Mundial da Saúde tem reconhecido há pouco tempo. A gente fala sobre doença, não fala assim, isso é estresse. Você vai no médico, isso é estresse, isso é estresse, isso é estresse. Só que nunca tinha um diagnóstico correto. Agora foi incluso. E com isso, os trabalhadores ganham e muito, né? Exatamente, Amanda. Bom, falar de doença do trabalho, a gente geralmente associa as doenças do trabalho às doenças físicas, né? O trabalhador dentro da empresa cai de uma escada. Poxa, aí sim, vou na justiça procurar a reparação de danos. Mas a gente tem que se atentar às doenças de cunho emocional, de cunho mental. Como que as empresas podem agir para coibir esse tipo de condutas que propiciam essa doença e como também o empregado pode se policiar para evitar essa síndrome. Legal, pra ver que ele está sendo afetado, né? E é muito característica essa questão, né? E é algo, como nós dissemos aqui anteriormente, é algo que é inicial, né? Começa essa conscientização em âmbito nacional e é uma linha tênue, né? Entre a real situação da síndrome, da patologia, com pessoas que queiram aproveitar da situação e por isso existe todo um trabalho em torno disso aí também, né, doutora? Exatamente. Toda doença de cunho emocional, psicológico, ela acaba sendo muito estigmatizada. Ela é muito vista como mimimi,
como frescura, e existe uma certa dificuldade para as pessoas exporem o que realmente estão sentindo. E a gente vê que até no público masculino essa dificuldade fica maior. Ainda maior. E quando a gente fala de um ambiente de trabalho, o medo do funcionário relatar que está passando por algum problema é muito maior, porque ele é atrelado ao medo do desemprego, ao medo de ser rechaçado de alguma forma. Então, assim, existem grandes dificuldades. Por isso que falar, conhecer sobre o assunto já é o primeiro mecanismo para o combate. Que legal. E quando a gente fala da síndrome de burnout, a gente viu que ela começou a ser muito falada desde que uma apresentadora da Globo, né, se pronunciou, fez até um livro sobre a síndrome, que é a Isabela Camargo, ela que apresentava o Tempo. Hoje ela saiu, afastou do jornalismo, só que ela falava que ela passava por isso e até ser diagnosticada, depois ela teve que entrar na justiça, né, e tal. E até ela ser diagnosticada com isso, ela também recebeu muita retaliação, né? Na questão de, depressão, nananã, e tantas outras coisas, você tá aproveitando disso. Como que a gente poderia classificar essa doença? E como tá sendo pouco, ainda são poucos casos que nós temos aí já falados, né, no assunto? Sim, atualmente, em média 30% de brasileiros, trabalhadores brasileiros já foram diagnosticados com essa síndrome. Então, até é um número considerável, perto do que se fala sobre essa patologia. A OMS, ela reconheceu a síndrome de burnout no ano de 2019. O ano passado, gente. É muito recente. Então, assim, é algo recente, mas é uma doença muito antiga. Sim. Sabe? Que ela principalmente começou a ser desenvolvida na área médica por conta dos plantões, aquele estresse. E aí a gente imagina agora, num cenário de pandemia, que os trabalhadores, eles estão da área da saúde na linha de frente. Imagina o estresse ocupacional mesmo que esse momento que a gente está atravessando tem gerado. E assim, essa patologia, talvez a dificuldade do diagnóstico, ela vem porque ela se desenvolve através de etapas. Então, assim, na primeira etapa dessa doença, é lógico que assim, existem várias etapas, e aí os profissionais da saúde terão mais competência para falar. Mas, de uma forma mais sintética e mais didática, esses 3 estágios, no início, o funcionário está lá, se dedicando 100% ao trabalho. Então, o burn, né? Até que a doença, o nome dela tenta explicar o que ela representa. Então, o funcionário está lá, trabalhando 10, 12 horas por dia, super animado, só que aos poucos ele começa a deixar de lado os afazeres domésticos, sociais. Então, não tem mais minuto de lazer, não pratica mais esportes, tudo é trabalho. Só que o corpo não aguenta esse 100% o tempo todo. Então, a gente caminha para um segundo estágio, que é o estágio da irritabilidade. Então, a pessoa ela começa a apresentar sintomas de estresse, insônia, problemas gástricos, aquela irritabilidade excessiva. Então, você vai falar com a pessoa, ela já te dá aquela famosa patada e tudo mais. Sim. E isso é muito comum da gente verificar no ambiente de trabalho, e às vezes a gente não atina que isso pode ser um princípio dessa patologia. E, por fim, depois de tanto tempo assim nessa tensão que vai sendo gerada, entra para um terceiro estágio, que já é aquela decadência, que é quando toda aquela energia da primeira fase cai, e aí o trabalho passa a ser um problema. E aí a gente vê professores que não conseguem entrar em sala de aula, advogados que não conseguem fazer uma audiência. Né? Enfim, aí o trabalho acaba sendo um problema, a pessoa começa a se apoiar em alguns vícios, droga, álcool e até mesmo o suicídio no estágio mais grave, né? Aproveitando aí Setembro Amarelo. Então, assim, é uma patologia difícil, e a dificuldade vem justamente do diagnóstico, vem justamente porque as pessoas apresentam vários sintomas e cada um também apresenta um sintoma diferente. Então, por isso que é importante a empresa fazer gestão de atestados médicos, porque aí você começa a ver que tem algo errado. Eu falo até que assim, a quantidade de cafezinho que sai numa empresa tem que ser observado. Olha que legal. Por que aquele tanto de funcionário tá tomando aquele tanto de café? Café é energético, né, gente? Não é normal, não. No caso da Amanda é balada, viu? Então... E a gente começa a romantizar essas condutas que não são normais, né? Aí a burnout, ela ganha espaço justamente quando a gente banaliza essas situações. Então, assim, é a mulher com excesso de maquiagem para esconder as olheiras, é o excesso de remédio para dor de cabeça,
E a gente vai achando isso normal. Só que não é. A gente tem que parar e pensar. Não tá normal. Legal demais. Gente? É interessante falar desse assunto, viu, gente? Porque entra muito, igual você disse também, no Setembro Amarelo. Ontem nós estivemos aqui com a Mari, né, Amanda? Falando sobre o Setembro Amarelo. E eu acho que tem um pouco a ver também, junto à questão da depressão e tudo, que muita gente vai julgar, né? Vai falar, não, isso é bobeira, todo mundo é assim, mas não é. Então você tem que realmente ter um controle emocional, a questão, a partir do momento, eu acho que um grande ponto, assim, um grande alerta que você pode acender é quando o seu trabalho atrapalha diretamente sua vida pessoal, né? Seja com familiares, seja com amigos, enfim. Nós vamos conversar bastante ainda aqui com a Paula conosco no Manhã Show, mas antes eu quero dar um recado pra você lá da BRZ. Venha ser Premium com a BRZ em Poços de Caldas. Olha que oportunidade, gente. Em breve o lançamento a 3 minutos do shopping, a 6 minutos do centro. Com suíte, condomínio fechado, torres com elevador e lazer completo, entrega imobiliado, equipado e decorado. Quer mais? ITBI registro grátis e entrada em 36 vezes para as primeiras 140 unidades. E são só 3 minutos do centro e a 6 do shopping, hein? A sua chance de morar perto de tudo que você precisa. Aproveite que a BRZ abre até os domingos e venha conhecer o seu futuro apartamento. Ligue 3014-0223 ou acesse brzempreendimentos.com e visite o decorado na Rua Assis Figueiredo 1495 no centro. Atendimento com horário marcado, seguindo todas as medidas de prevenção ao coronavírus. Minha Casa Minha Vida Premium em Poços de Caldas, só a BRZ tem. Bom, nós vamos fazer um intervalinho rápido, daqui a pouco a gente prossegue com o nosso bate-papo aqui no Manhã Show. Fique conosco. Manhã Show. Band FM. Notícia e, claro, informação para você que é ouvinte. Nós estamos aqui com a Paula Quinteiro, ela que é advogada, membro da comissão da OAB Jovem em Poços e pós-graduanda em Direito Social, Trabalho e Previdência. Mas antes, Amanda, a gente vai lá na Troiane Rolamentos dar um recado pra galera. Troiane Rolamentos está funcionando normalmente, tomando todas as medidas preventivas para melhor atendê-los, tá? E com grandes promoções, gente, tá rolando lá na Troiane. Tem peças originais, divide tudo em até 10 vezes aí no cartão. E se você preferir ficar em casa, eles entregam pra você, tá? É só entrar em contato pelo telefone 3722-1509 ou 3722-3309 que eles entregam pra você. Troiane Rolamentos, há 45 anos, fornecendo o melhor para o seu veículo. Show de bola! Vai lá na Marechal Deodoro 930 e aproveite diversas oportunidades. Fala que você acompanhou aqui no Manhã Show, que vai ter um atendimento especial, beleza? Isso aí. Bom, continuando o nosso bate-papo, Paula, é legal a gente ressaltar, né, nesse momento de pandemia, igual no começo que a gente tava brincando aqui, falando sobre a síndrome de burnout, né, nós até falamos errado, não é burnout, viu, gente? Com relação à situação da pandemia, porque aquele receio que você comentou é ainda maior agora, né? Das pessoas perderem realmente o emprego. É realmente um negócio que, assim, deve pesar mais do que tudo, né? Será que eu falo que eu estou passando por um momento muito delicado, estou muito mal? Ou será que eu continuo? Muitas vezes prefiro ficar quieto para eu continuar empregado e tal. Isso aí é uma situação bastante delicada que a gente tem, ainda mais uma pandemia, né? Não, exatamente. Eu acho que a pandemia ela veio para trazer novas formas de relação de trabalho. Muitos empregados viram a possibilidade de trabalhar dentro de casa e aí se questiona como fica a cobrança. E aí, quando você tem os trabalhadores dentro de casa, a gente tem o dificultador da sobreposição de jornadas. Então, a jornada doméstica, ela se confunde com a jornada de trabalho. Então, e ainda para as mulheres isso acaba sendo mais intenso, né? Porque você tem que conciliar criança, fazer comida e trabalho. E também as empresas em si, elas acabam perdendo um pouco da noção de tempo e espaço. Não só as empresas, né? Empregador e empregado perde a noção de espaço. Então vem um e-mail 9 horas da noite, vem um e-mail 7 horas da manhã e o funcionário ele não consegue exercer esse direito à desconexão. E a falta do direito de desconexão é sim um grande gatilho para o desenvolvimento dessa síndrome. E é interessante a gente falar sobre isso, né, Paulo? Ainda mais falando desse direito trabalhista, que a gente faz aquela... Não é uma recomendação, mas assim, pros
para quem tem empresa também pensar por esse lado, né? Porque também depois, quando tudo isso passar, pode virar assim, vai acarretar outras coisas, tanto para o profissional, mas também como para a empresa. E a gente fala sobre esse desenvolvimento que precisa acontecer, tanto para a empresa, né? Da gente pensar em melhores gestões, quanto para o funcionário. Porque um funcionário que rende bem, que tá bem, a empresa sai ganhando sempre, né? Sem dúvidas. Eu acho que a ideia até de difundir esse tema é exatamente esse. Então, é contabilidade, RH e jurídico caminhando juntos no combate a essa síndrome. E como que a empresa pode se precaver, propiciando um ambiente de trabalho equilibrado. Então, assim, não é, não vou mais cobrar metas. Sim, eu vou cobrar metas, mas metas atingíveis, metas que podem ser cumpridas. Eu vou dar prazo, eu vou organizar melhor meu pessoal, vou fazer dinâmicas em grupos, vou cumprir normas de saúde e segurança do trabalho. Tudo isso favorece o ambiente de trabalho, pensando sempre na dignidade humana dentro da empresa. Isso é primordial. E como que, assim, dentro dessa pandemia, com alguns dificultadores que vieram, o que a gente pode fazer? Hoje em dia existem inúmeras ferramentas que podem ser desenvolvidas, como fazer questionários com os funcionários. O Google oferece isso, sabe? Coisa que consegue no Google. E você consegue ver como o seu pessoal está reagindo, está passando por esse momento. É o que eu já mencionei. Fazer gerenciamento de atestados que chegam. Poxa, essa funcionária apresentou um atestado. O que está indicando aqui? Se ela apresentar de novo, será que é a mesma coisa? Opa, vou parar para conversar com ela. O que está acontecendo? Então, são essas medidas que parecem pequenas, mas que trazem um efeito muito grande. E é aquilo que a Amanda falou. Funcionário feliz, trabalha feliz, a chance de rotatividade dentro da empresa diminui. Então, a empresa ganha porque não vai ter que ficar demitindo o funcionário, nem recontratando. Né? O funcionário veste a camisa. E, enfim, trabalhador saudável e feliz rende mais e o lucro para a empresa vem. E agora, nesse tema ainda, falando da pandemia, é legal a gente ressaltar que é delicado, além da questão do home office que você comentou, mas também a questão de que muitas empresas, nós até citamos aqui no começo do programa, a Embraer, que demitiu aí 2.500 funcionários. Então, muitas empresas têm feito demissões para sobreviverem, né? E, por outro lado, os funcionários que ficam, muitas vezes, tem até a questão de desvio de função e tudo, que é algo delicado. E que tudo isso são gatilhos que podem gerar essa síndrome, não é mesmo? Sem dúvidas. Toda essa sobrecarga depositada em cima do trabalhador e ainda mais intensificada com esse cenário de pandemia, que já gera, de uma forma geral, indistintamente, um certo pânico, né? Acho que todos nós estamos tendo que policiar nossos pensamentos, porque quem não acorda de manhã e lembra do coronavírus? Ninguém, né? E dentro do ambiente laboral, acaba esse momento de demissões em massas e tudo mais, acaba dificultando ainda mais a coragem do trabalhador chegar e relatar o que está sentindo. Então, assim, é sempre bom o autoconhecimento, né? O autoconhecimento, você consegue fazer o quê? Gerenciar a sua agenda, porque é tão comum a gente ouvir essas frases, eu tô tão sem tempo. O que está acontecendo? O tempo é o mesmo, entendeu? Você que está colocando muitos afazeres dentro da sua agenda. Então, é aquilo. Se um dia foi pesado, ok, é normal, é bom ter dia pesado, mas no outro eu tento dar uma relaxada, entendeu? E outra coisa também, é muito interessante você pensar nas pausas. Faça você as suas pausas, porque a constância que é o meio, né, típico para essa doença se manifestar. Então, faça pausas do que ser forçado a fazer uma, né? É o que eu ouvi numa palestra e até a jornalista que você mencionou no começo, a Isabela menciona. Ela fala assim, não adianta nada você ser o funcionário do mês e no próximo você ser o afastado do mês. Então, o equilíbrio é tudo. A gente fala sobre as pessoas workaholics, né? Aquelas pessoas que amam, tá lá dando a vida no trabalho, mas chega uma hora que o corpo pifa, né? Então, por isso que a gente tem que ter esse equilíbrio em tudo, né, o Paula? Exato. Não adianta nada, assim, a gente romantiza muito isso, né? Quantas vezes a gente tá lá trabalhando até 3 horas da manhã e vai lá e posta foto no Instagram com um cafezinho, aquele café que lindo. Faço isso, sabe? E assim, a gente tem que se pedir desculpa por isso, porque não é saudável. Então, às vezes, né, você posta foto lá à meia-noite estudando, partiu o quarto, terceiro turno, sei lá, qualquer coisa. A gente tem que se policiar, porque
até certo ponto isso pode ser bacana, produtivo, você tá nativa, né? Incentivador, mas até que ponto isso você não precisa ser nenhum super-homem. Com certeza. E ó, pensando nisso tudo, você tem que ter um tempinho até pra estudar também, não é mesmo, Paulo? Sem dúvidas. É isso aí. Então, mais do que nunca, ó, nada de ficar surtando no serviço, tem que ter equilíbrio e você vai conhecer a Unopar, viu? Mais do que nunca é hora de estudar sem sair de casa. As inscrições da Unopar para o segundo semestre já estão abertas e o vestibular é gratuito. Graduações de 2 a 4 anos com mensalidades a partir de R$ 169. Se já participou do Enem ou é servidor público, temos descontos especiais para você. Estude quando e onde quiser na Faculdade Unopar. Mais de 15 anos de experiência no ensino EAD. Na rua Doutor Mário de Paiva, 572, telefone 3721-7618 e WhatsApp 998276990. Conversa lá com a Angélica, conversa com toda a equipe da Unopar, que eu tenho certeza que você vai se atualizar. É isso aí, hoje batendo aquele papo com a Paula Quinteiro, ela que é advogada. E a gente fez uma enquete hoje, viu, Paula? Se a galera se estressa aí no trabalho, como que eles avaliam isso? E tá todo mundo mandando mensagem pra gente no 0359-9979-5825. O Gustavo, ele falou assim que ele até se estressa, mas ele tem que engolir, porque é dali que vem o pão de cada dia. Eu vou ler algumas outras participações, porque a gente tem essa mentalidade mesmo, né? Ah, eu tenho que passar por isso. Tô segurando o meu trabalho, porque daqui a pouco eu não sei, nesse momento de pandemia, muita gente tem medo também. Exato. Quem mandou pra gente também mensagem, ó, bom dia, Band, tô aqui. Manda um abraço pro meu pai Guilherme, hoje é aniversário dele. Daiane, Gabi, Guilherme. beijo. E a galera acompanhando a gente, muita gente falando que se estressa, mas que dá aquela segurada, né? Muita gente falando assim, mas eu amo o que eu faço e não me vejo em outra profissão. Mesmo que eu tenha aquela dor de cabeça, diário, barulho do maquinário na cabeça, sem contar o calor que é aqui dentro. O Romário falando da produção, que ele trabalha na padaria. Que ele costuma se estressar, mas que ele não se imagina fazendo outra coisa. E aí, Paula, muita gente tem o medo, mas você também tem essa coisa que você ama. E como equilibrar isso? E os trabalhadores também, né? Eu falo os chefes, a galera, quem faz a contratação, uma precisa consciência se mútua, atentar, né? Não, sem dúvidas. E assim, a síndrome de burnout, ela dói, gente. Porque, pensa, você fica... aí, você faz o que você ama. E, de fato, você faz o que você ama. Você estudou 10, 15 anos para estar ali naquela profissão, se dedicando. É uma vida se dedicando àquele ofício, né? Todo dia acorda cedo e tudo mais. É o pão de cada dia que você consegue através do seu trabalho. Mas por isso que você tem que gerenciar o seu comportamento. Para que o trabalho não seja um problema. Para que você possa sempre continuar fazendo o que você ama de uma forma saudável. Porque imagina só, né? Quando você fica doente, de fato, a síndrome de burnout é uma doença decorrente do trabalho, você vai se ver afastado, vai ter que começar com as intervenções medicamentosas, a sua qualidade de vida vai lá embaixo. Então, assim, é um sofrimento tanto para a empresa quanto para o empregado. O empregado deixar de fazer o que ama dói demais, porque vem aquele sentimento de invalidez e tudo mais, a frustração é muito grande. Então, assim, como sugestão, eu dou essas, né? Faça as suas pausas voluntariamente, entendeu? Então, assim, precisa ir no dentista, vou organizar pra ir no dentista. Porque se eu for deixando, depois eu vou ter um problema muito maior e eu vou precisar perder, sei lá, 1, 2 dias pra me dedicar pra aquilo. Sendo que se eu fizesse as coisas no tempo certo, eu gastaria ali 1 horinha e resolveria o problema, né? Fiz só uma analogia, mas é só pra gente pensar nessa gestão do tempo, né? Agora, Paulo, é muito importante a gente ressaltar, porque a gente não comentou isso ainda, no seguinte aspecto, né? Muita gente pensa que... Porque, assim, os exemplos icônicos que nós temos da síndrome de burnout justamente são em casos em que pessoas chegaram ao seu limite, já saindo da empresa e aí entraram com o processo. Mas existem outros meios que você não vai precisar sair da empresa. De repente, você consegue algum laudo atestando a síndrome, você tem algum afastamento e volta depois. Existem questões mais brandas, né? Do que você realmente sair do emprego propriamente dito. Exatamente. Como se trata de uma doença ocupacional, o comportamento é o mesmo em relação às outras doenças. Então, você vai ficar os primeiros 15 dias... por exemplo, fui diagnosticado. Então, vou ficar os 15 primeiros dias por conta da empresa. Depois, né, 15º dia, afasto pelo INSS. E aí vem o problema. O perito do INSS, muitas vezes, ele não vai te dar um laudo, né, no caso,
atestando a burnout e falando que você está afastado com auxílio-doença acidentário. Ele vai te dar um auxílio-doença comum, vai passar aquele tempo do atestado e você vai retornar para as atividades, enfim, você fez aquela pausa. Às vezes só isso é suficiente, né? Mas às vezes realmente a situação vira drástica ao ponto da pessoa não conseguir se reativar no trabalho. E aí é o caso em que muitas demandas trabalhistas surgem, né? Destacando que demanda não necessariamente depende da demissão do funcionário, né? Sim. Mesmo admitido, mesmo contratado, ele pode entrar em juízo. Inclusive, esse tema é tão relevante, principalmente para as empresas, no sentido de que o próprio INSS, quando ele reconhece que é burnout, ele pode pedir em regresso tudo que ele gastou com aquele funcionário para a empresa pagar. Ele devolve a conta pro empregador. Então, assim, é um tema que, nossa, merece muita atenção. E que tá em crescente, né? É isso aí. É legal a gente deixar de lado esse tabu, porque eu acho que, de qualquer forma, a saúde mental, nesse caso até física, deve estar em primeiro lugar, evitando que você desenvolva patologias ainda piores, desenvolva problemas ainda piores, que podem estar ali no começo. E também, eu acho que o principal incentivo também, dentro dessa gestão de tempo, é que você se permita em utilizar o outro tema, não apenas para, eu sei assim, o cansaço e tal, mas praticando esportes. Dia 1º a gente esteve aqui com o Léo Marques, um abraço para ele, falando sobre o Dia do Educador Físico. Perfeito. São coisas que você vai conseguir se desestressar, alimentação correta, tudo isso que um médico muitas vezes vai poder indicar para essa pessoa, né? Exatamente, o acompanhamento com o psicólogo, igual ontem esteve aqui uma psicóloga. E assim, a chave é o autoconhecimento e a gestão do tempo, é o aprender também a dizer não. Então, isso tudo é muito importante, né? Você pensar na sua vida como um todo, não só apenas em razão do trabalho, né? Você tem que sempre responder aquela pergunta: você vive para trabalhar ou trabalha para viver? Então, se você responde, a forma com que você responde essa pergunta diz muito sobre a sua vida e pode refletir muitos aspectos da sua saúde. Show de bola, Amanda. Vamos lá dar um pulinho no Atacadão do Jeans, que aí pra você desestressar, você vai comprar algumas roupinhas lá, né? Adoro, gente. Ó, no Atacadão do Jeans, você encontra a maior variedade em jeans com o melhor preço da cidade. São vários modelos de jeans pra você escolher. Você pode, claro, escolher aí o seu preferido e levar pra casa, um de cada, viu? Lá você encontra roupa pra toda a família. Tem blusinha, calça, camiseta, short na moda feminina, masculina e infantil. Tem pra toda a família. Passa lá, não deixe de visitar uma das 3 lojas. Pensou em jeans? Pensou o Atacadão do Jeans. É sensacional, 3 mega lojas aqui em Poços de Caldas. Passem uma aí da sua preferência e arrase com o melhor look, beleza? Show de bola! Pensou em jeans? Pensou Atacadão do Jeans, fone 3715-5380. Nós vamos que vamos! Aqui tem mais um intervalinho rápido, já a gente fecha o nosso bate-papo aqui no Manhã Show. Manhã Show! Band FM! Viu? Você que tá ligado, desde já o nosso muito obrigado pela sua audiência. Amanda, quero fazer um convite pro pessoal para hoje também, viu? Plantão da Tarde, às terças e quintas-feiras, nós sempre falamos em algum tema no quadro Em Debate. Então hoje, a partir do 12:30, estaremos com os nossos debatedores, Camila Oliveira, William Louro, ambos que são advogados, professores também, estarão conosco e nós vamos falar sobre a questão da retomada das atividades esportivas em Poços de Caldas. Como é que funciona o quadro Em Debate? Só para você que não participou ainda. São temas de relevância levantados no programa a partir do 12:30. E aí nós temos 2 visões diferentes de um mesmo tema para que você em casa possa construir a sua opinião. Se você é a favor ou é contrário ao retorno dos esportes ou esse retorno da forma que foi, se você é contrário de alguma determinação municipal, participa com a gente que nós teremos 2 visões diferentes. Estarei lá mediando este debate a partir do 12:30. E claro, Amandinha, eu quero dar um recado para você que tá com a gente. Ó, esse pacote é um espetáculo, Amanda Negrini. Gente, tem que aproveitar, muito barato. Tá doido, ó. Pra você que gosta de falar muito no celular e usar muito seu pacote de dados, eu tenho uma novidade pra te passar, hein? Chegou o pré-30 dias da Algar Telecom. É o inacreditável, viu? E é inacreditável o mês conectado Algar Telecom, hein? Com uma recarga de apenas R$20, você tem por 30 dias. Presta atenção, você pagou vintão ali.
E por 30 dias, você vai ter 4 GB de internet, chamadas locais ilimitadas para qualquer operadora no mesmo DDD, além de WhatsApp grátis. Olha só, você vai ter então 4 GB de internet, chamada ilimitada e WhatsApp grátis. Se você ainda não tem o chip pré da Algar, corre e aproveite até a loja Mania Celulares na Avenida Eduardo Luciano Marras, 180, no Conjunto Habitacional. Fala lá com a Elisa que ela vai fazer um negocião pra você, viu? Recarregue R$20 e fique um mês conectado. Consulte o regulamento em algartelecom.com.br, algartelecom.com.br, Amanda. Arrasou! E ó, mandar um beijo pra Lara Silva, que tá acompanhando a gente aqui na nossa programação. Nathalie também tá com a gente, as amigas todas acompanhando, né? E uma aula mesmo da Paula Quinteiro, ela que é advogada, também é membro da Comissão Jovem da OAB aqui de Poços de Caldas, pós-graduanda em Direito Social, Trabalho e Previdência, falando sobre a síndrome de burnout, que é muito importante a gente falar disso. Porque, Paula, algumas profissões têm mais tendência, né? Que a gente vê mais estresse, que o pessoal tem que parar. Temos o nosso top 5. E aí, né? O autoconhecimento é tudo, mas também as pessoas entenderem um pouquinho do seu tempo. Mas assim, quais são as profissões que a gente mais observa isso, né? As principais profissões, o top 5, como disse o Galo, estão advogados, jornalistas, profissionais da saúde, sobretudo médicos e enfermeiros, policiais, professores, acho. São essas as principais profissões. E todas elas liga, né, gente? E todas elas têm essa relação extra jornada, né? Eu acho que o principal fator é o fator extra jornada mesmo, né? Exato, é o não conseguir desvencilhar do trabalho, né? O desligar ser realmente um obstáculo, né? A todo momento você é acionado. Para o jornalista, todo tempo tem que estar atualizado, informado, bem disposto. E é isso, advogado, clientes, enfim, prazos. Se atualizando também, reciclando. As atualizações. Enfim, e os médicos ali, linha de frente, imagina todo momento uma emergência. Então, todas essas profissões que deixam o profissional em estágio de alerta são profissões que merecem maior cuidado. E aí a gente pode falar e fazer um alerta aí aos empregadores também, né? Porque a observação agora é essa, ainda mais neste momento do direito do trabalho, vocês trabalham com isso a todo momento. Todo mundo fala assim, o juiz sempre dá causa pro trabalhador, mas não é isso. Aqui a questão ali é muito complicada, o equilíbrio entre uma coisa e a outra, né? Até aproveitando a fala da Amanda, Paulo, até saber, a própria empresa ela pode ser penalizada se for comprovada a questão da síndrome de burnout e ao entorno disso, questão de horas trabalhadas, desvio de função, todas essas situações? Exatamente. A empresa, como se trata de uma doença ocupacional, é uma doença que decorre necessariamente do trabalho. Então, se eu estou em casa, desempregado, basicamente assim, eu não tenho a burnout, né, em si. Eu preciso estar dentro desse ambiente de trabalho, embora a falta de trabalho também há quem defenda que acarrete, né? De todo modo, a empresa ela é sim responsabilizada em uma eventual demanda judicial. O funcionário pode pleitear indenização por danos morais, danos materiais, ou seja, tudo aquilo que ele despendeu com tratamento e tudo mais, até mesmo pensões vitalícias. Já houveram casos quando o trabalhador ele realmente se vê inapto para voltar ao trabalho, a empresa tem que assumir essa conta. Então, assim, a conscientização é fundamental. A empresa ela tem que sempre valorizar o principal ativo dela, que é o empregado. Né, são os empregados. Então, assim, por isso que todas essas doenças, elas tendem a serem olhadas com maior atenção, porque a tendência, principalmente diante dessas novas configurações de trabalho, é que o número de doenças, número de afastamento, auxílio-doença decorrente do trabalho, ele seja maior. As doenças do trabalho em si sejam maiores relacionadas às questões mentais do que às questões físicas. Então, o que acontece? Hoje, é muito comum quando você vê um acidente de trabalho, no sentido assim, o trabalhador está lá, subiu na escada, caiu, fraturou uma perna. Nós tivemos acidente ontem de aí, trabalho. Né? Nós falamos, E aí essas doenças mentais são vistas de igual modo. Então, deveriam também, ser, né, pelo menos. Não, a burnout porque é uma doença ocupacional. Então, olha a relevância disso. Então, do mesmo jeito que você tem que prevenir acidentes de trabalho que afetem o físico, você tem que prevenir acidentes de trabalho que afetem o emocional. É a mesma proporção do cara que tem que subir num prédio, ele usa EPIs, né? Exato. Como não tem um EPI físico, né, não tem como pôr um capacetezinho pra você ficar relax, não é? Então você põe uns puff pra galera dar uma deitadinha. Isso, tem muitas empresas que têm
investido nesses outros tipos de ambiente, sabe? A gente tem empresas, assim, com uns ideais já totalmente modificados. Telemarketing também tá no top 5. E aí eu lembrei, porque essas empresas que mexem com comunicação, né, informática e tudo mais, elas tendem a ser mais modernas. A Google, por exemplo, gente, é puff, é ambiente pra conversar e tudo mais. Videogame. Exato. Então, assim, é lógico que a gente sabe as dificuldades de implementar um espaço assim. Mas, às vezes, você fazer o questionário, igual eu falei, fiscalizar o cafezinho ali, colocar um chá, porque o café também em excesso faz mal pra pessoa. Então, gente, são coisas básicas que a gente consegue organizar, acessível, né, principalmente, e que melhoram a saúde do trabalhador. Show de Novas bola! configurações, né? A gente fala que depois Tempos da modernos. pandemia aí o tempo vem mudando e a gente precisa se adequar, porque realmente valorizar a vida do servidor faz toda a diferença, né, Paula? Maravilha! É isso. Paula, muito obrigado pela Arrasou. presença. Fala também as suas redes sociais, pessoal quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho também. Não, perfeito. Eu que agradeço a oportunidade, principalmente por vocês terem disponibilizado esse espaço para falar desse tema, porque eu acho que a conscientização é o primeiro remédio no combate, né? E minha rede social, o Instagram é Paula Quinteiro FS. E aí lá eu também tenho desenvolvido alguns conteúdos falando sobre isso. Na semana passada, inclusive, o tema foi esse. E eu estou à disposição para quem quiser conversar sobre esse assunto e outros também. Maravilha. Obrigada, Agora vai virar Paula. cliente nossa aqui também, Vai viu? voltar sempre. Maravilha, Prazer. gente. Pra você que tá em casa, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Mais uma vez, espero por vocês a partir do meio-dia com o Plantão da Tarde, 12:30, em debate, falando sobre o retorno das atividades esportivas em nossa Poços de Caldas. Amanhã tem mais Manhã Show a Tchau. partir das 9 da manhã. Valeu, Amandinha! Valeu, tchau! Mal. Tchau, Paula. Manhã Show Band FM. É show! É Band FM. Manhã Show. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.